Se eu te contar que existe um lugar no Brasil em que a cada hectare é possível encontrar 45 cobras, você acreditaria? Um local que existe há aproximadamente 11 mil anos e que desde então isolou uma população de cobras do restante do continente. Isso possibilitou o desenvolvimento de um veneno tão poderoso que pode matar certos animais em minutos e um humano em 6 horas. Sabe de que lugar eu estou falando? Meu nome é Ivan Lima e agora você vai conferir a história e os mistérios da Ilha da Queimada Grande, mais conhecida como a Ilha das Cobras. Primeiro, deixe-me formar o cenário em sua mente. Essa ilha está localizada a 35 quilômetros da costa de São Paulo, mais especificamente entre as cidades de Itanhaém e Peruíbe. Com 430 mil metros quadrados de superfície, a topografia desse pedaço de terra é considerada irregular, com uma vegetação constituída por altas árvores que juntas formam um grande bosque. Ela poderia ser um ótimo lugar para passar as férias. O problema é que os humanos teriam que dividir espaço com mais de 2.000 cobras. A maioria delas é da espécie Botrops insulares, também chamada de jararacas ilhoas. Como falei, o veneno delas é muito mais forte do que uma jararaca comum, sendo considerado de 12 a 20 vezes mais potente. A ilha foi encontrada apenas no ano de 1532, durante a expedição de Martim Afonso de Souza. Só que a origem é datada de anos, ou melhor, milhares de anos antes. Ao final da última era glacial, a Ilha das Cobras acabou sendo separada do continente, à medida que o nível do mar se elevava. Acredita-se que ela era uma espécie de morro da Serra do Mar, antes de começar a vagar para longe da costa. E foi durante os anos que se passaram que a jararaca ilhoa se desenvolveu de forma diferente das parentes encontradas no continente. Sem um considerável número de presas terrestres, a espécie precisou se adaptar ao ambiente e trocou a alimentação de pequenos mamíferos por aves. Para isso, as cobras precisaram aprender a subir nos troncos para encontrar a presa. Em entrevista à BBC Brasil, o pesquisador e especialista em animais peçonhentos, Vidal Haddad Júnior, explicou que esse tipo de jararaca é menor e mais leve, o que facilita a mobilidade e também a caçada durante o dia. Além disso, elas também desenvolveram a capacidade de agarrar coisas com a cauda, uma habilidade chamada preêncio. O pesquisador esclareceu ainda que a parte da dentição também foi modificada com o passar dos anos, tornando-se mais curva para facilitar a captura de aves e dificultar a fuga enquanto o veneno age. Outros pesquisadores informam também que o veneno ficou mais forte para que fosse possível matar a presa rapidamente. Ainda para a BBC, o então pesquisador e diretor do Laboratório de Ecologia e Evolução do Instituto Butantan, Otávio Marques, explicou que a pele da jararaca ilhoa também é mais elástica e que a espécie conta com o coração mais próximo à cabeça. A mudança anatômica pode ser explicada pela rotina da cobra, que demanda mais sangue sendo bombardeado para o cérebro, devido ao hábito de erguer mais a cabeça. Após a ilha ser isolada, boa parte dos animais que conseguiam nadar acabaram voltando ao continente. Além da jararaca ilhoa, os outros que ficaram no lugar também precisaram se adaptar ao longo dos anos para sobreviver. Administrada pelo ICMBio desde 1984, a ilha também é o lar de outros animais, como lagartos, outras espécies de serpentes, aranhas, entre outros. Quanto ao nome Queimada Grande, sua origem está relacionada com as visitas que a ilha recebeu no decorrer dos anos. As histórias dizem que o próprio Martim Afonso de Souza e sua tripulação atearam fogo em parte do local após explorarem a ilha, como forma de afugentar uma possível má sorte. Sem registros de que o explorador tenha tido contato com as jararacas ilhoa, podemos dizer que a primeira vez que atearam fogo na ilha por conta das cobras ocorreu apenas alguns séculos mais tarde. Acredita-se
que pescadores que se aventuraram por lá costumavam realizar queimadas por medo da população de cobras. Já ao final do século XIX, Queimada Grande recebeu um farol instalado pela Marinha do Brasil. E a história conta que os próprios oficiais também ateavam fogo para reduzir o número de cobras. Como era preciso que faroleiros morassem no lugar para manter a manutenção do equipamento, a prática de queimadas se tornou cada vez mais comum. Algumas vezes, as chamas eram tão fortes que podiam ser observadas do continente, daí a adesão ao nome atual. E quanto ao farol, acredite se quiser, ele representa uma parte importante da história da ilha. Isso porque o primeiro lote da Jararaca Ilhoa, que seria estudado pelo Instituto Butantan, foi encaminhado em 1911 por Antônio Esperidião da Silva, o zelador do farol, que morava na ilha. Foi somente em 1922 que um pesquisador, chamado Afrânio do Amaral, fez um relato científico da espécie, descrevendo sua alimentação e características físicas. 4 anos antes, em 1918, a Marinha Brasileira fez ajustes no farol e o deixou automatizado. Assim, não seria mais necessária a presença de um zelador na ilha. Até então, o costume era deixar um faroleiro com a família vivendo em Queimada Grande. E como é comum, a criação de lendas para lugares, digamos, exóticos, não foi diferente com a ilha, que chegou a ser tida como local onde está guardado um tesouro. Um tesouro que, diga-se de passagem, pertenceria a um pirata, responsável por colocar as cobras lá para proteger as riquezas. Outras histórias afirmam ainda que um faroleiro foi morto junto com a família, após juntos serem atacados por cobras. Uma história que nunca foi comprovada. Sabe-se apenas de vários relatos sobre acidentes envolvendo as jararacas ilhoas, tanto com humanos quanto com animais domésticos. A partir de 1920, a manutenção do farol começou a ser feita anualmente pela Marinha do Brasil. Atualmente, é proibido qualquer desembarque em Queimada Grande sem a autorização do governo federal. Profissionais ambientais ou pesquisadores precisam apresentar a proposta de visita à ilha para ser concedida a permissão. Aqueles que pretendem viajar até lá precisam estar atentos não apenas à ameaça das cobras, mas também com as características da ilha, que possui pouca quantidade de areia ao redor, fazendo com que não haja extensão de praia. Como informa a página dedicada à Queimada Grande no site da Prefeitura de Itanhaém, a ilha é composta por 2 elevações, uma com 206 metros de altura e outra mais plana, onde o farol está localizado. Como se já não bastasse a dificuldade de explorar a ilha devido às cobras, o desembarque é feito em plataformas rochosas, que possuem grande quantidade de limo. Inclusive, houve um pequeno naufrágio lá na região. Só que antes de falar desse acidente é preciso ressaltar que, por mais que a ilha possua a maior concentração de cobras do Brasil, a jararaca ilhoa é considerada criticamente ameaçada de extinção. O perigo decorre das constantes queimadas feitas por lá, tanto por pescadores que desembarcam na ilha ilegalmente ou pela chamada biopirataria, que visa a captura ilegal dos animais para a venda. De acordo com a BBC Brasil, uma jararaca ilhoa pode custar R$30 mil no mercado ilegal. O motivo da venda? A possibilidade de explorarem o veneno em medicamentos. Legalmente falando, uma pesquisadora do Instituto Butantan, chamada Karina Bansi, explicou em uma reportagem do ICMBio que o veneno da jararaca ilhoa, em específico, não é utilizado para medicamentos. Contudo, existem muitas pesquisas que podem um dia empregar o tal veneno na indústria farmacêutica. Por outro lado, algumas toxinas presentes no veneno da jararaca comum são sintetizadas e usadas em remédios para pressão arterial. Em 2019, 4 de 6 pescadores precisaram nadar até a Ilha das Cobras, após a embarcação em que estavam naufragar. Durante o programa Encontro com Fátima Bernardes, um deles, chamado Ivan, meu xará,
explicou que o grupo partiu de Santos, em São Paulo, para trabalhar em uma temporada em alto mar. O problema foi que uma tempestade virou a embarcação e eles precisaram pular na água. Ivan contou que eles nadaram durante toda a noite e ainda durante uma parte da manhã seguinte, até chegarem na ilha. Os 4 trabalhadores sabiam que precisavam encontrar alguma coisa para comer e, mesmo com dificuldades por conta das cobras, acabaram se alimentando de bananas. Na parte da noite, o frio era tanto que eles precisavam ficar agarrados para se aquecerem. Além disso, os pescadores fizeram revezamento para dormir, visto que ficavam atentos dia e noite por conta das cobras, e também para o caso de outras embarcações passarem pela ilha. 3 dias mais tarde, os 4 foram resgatados por um barco de turistas que passava por Queimada Grande. No barco, além de 8 turistas, um operador de mergulho também estava presente e ajudou no resgate. Deixe nos comentários se você já tinha ouvido falar da ilha e se teria coragem de visitá-la algum dia. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau.